cerca de 9 propostas de emenda à Constituição já foram ou arquivadas ou ainda estão em andamento do mesmo tema. Então, quer dizer, não é um tema novo. Ou eles já foram engavetados, já foram arquivados, porque eles têm uma série de tratativas até acontecer, ou eles estão em andamento há muito tempo. A pandemia veio nos ensinar muitas coisas. Nós não estávamos preparados, nós fomos influenciados pela mídia de que esse vírus não chegaria aqui, chegou e fez o estrago. E o empresário, ele foi diretamente afetado, exigindo mais dele gestão de caixa. Esse foi o ponto forte da pandemia, gestão de caixa. Quem tinha caixa conseguiu sobreviver. E quais são as ferramentas que eu sugiro que os empresários já comecem a trabalhar, mesmo que isso não rode? Mesmo que isso fique arquivado. Primeira coisa, olhar para dentro da sua empresa, olhar para a cultura do seu negócio. Segundo, fazer conta. Você tem que ter uma habilidade financeira, uma habilidade de precificação muito grande. Seu custo, seus tributos, as suas despesas variáveis precisam estar todas mapeadas. Você precisa saber tudo, na ponta do lápis, porque isso vai fazer toda a diferença no momento que você for fazer o cálculo. E a terceira coisa é você conhecer o seu cliente, melhorar seus diferenciais, entender que o teu produto, em sendo impactado pelo custo, cada vez mais a sua estratégia de diferenciais vai fazer total diferença no resultado que você vai buscar no final. Então, fortalecer o processo de recrutamento e seleção, entender melhor qual é o colaborador, medir aqueles colaboradores que vocês estão pretendendo que continuem, porque alguns vão querer sair da empresa também, outros você precisa trabalhar a retenção. Então, veja, cada vez que você perde um colaborador no novo formato, caso isso aconteça, vai dizer que você vai buscar mais gente ainda para trabalhar contigo. A rotatividade precisa ser menor e você precisa trabalhar retenção, recrutamento e seleção. Então, são essas ferramentas que eu sugiro que o empresário tenha, tendo clareza de que isso, no mínimo, nos remete a uma reflexão. Como está a nossa gestão de pessoas? Bem-vindo ao Gestão em Palestra Cast, ao GPcast. Conteúdos para você, empresário, empreendedor, sair daqui com insights, cabeça explodindo e mais, tentar aplicar um pouquinho dos conselhos e avisos que os nossos convidados trazem para você. E hoje, para falar dessa pauta que ela vem causando polêmica sobre sustentabilidade de negócios, que é o assunto sobre a jornada de trabalho, eu trouxe Fernando Fernandes, contador, especialista em aconselhamento empresarial, já ajudou muita gente, me ajuda e também pode ajudar você neste episódio aqui a trazer ferramentas e possibilidades para você se adequar. Não adianta, somos regidos por lei, a gente não pode ficar falando o tempo todo do que tem de negativo e sim se preparar. Está vindo a chuva, qual é o melhor guarda-chuva, qual é a bota ou a capa de chuva que eu posso usar para sobreviver aos desafios da mudança? Normalmente, você tem um pensamento como eu, Fernando, que quem cria a lei normalmente não tem o negócio. A gente entende que é importante a gente pensar no bem-estar do funcionário e ele é a parte fundamental do negócio, mas é para isso que você está aqui hoje, para ensinar a gente como sobreviver a esses desafios. Obrigado pelo convite, Fernando. Prazer estar aqui contigo. Obrigado, Rizieri. Estou muito feliz de estar aqui no Gestão em Palestra Cast, no GPcast. Muito obrigado pelo convite também de estar aqui, podendo compartilhar um pouco sobre esse tema que vem inquietando, né? Mais um tema de polarização nas redes sociais, no meio político. E aí a gente vem justamente fazendo aquela análise, né? Como as redes sociais de fato influenciam, né? Inclusive na condução legislativa. Então esse tema é muito interessante, eu estou aqui já ansioso para que a gente possa, né, começar esse debate. Perfeito. Vamos faca na caveira, direto ao ponto aqui, Fernando. Eu quero que você já me traga aí como você acredita que a mudança de jornada de trabalho vai impactar a sustentabilidade financeira das empresas. Você que faz DRE, balanço, você vai encontrar muitos números azuis ou muitos números vermelhos aí? Os números azuis tendem a ficar, no mínimo, amarelo, nesse cenário criado, né, pela essa discussão da PEC. É importante falar, antes de responder a pergunta diretamente,
que a PEC ela prevê uma mudança, né, de 6 para 1, né, então são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, com 44 horas semanais sendo reduzido para 40 horas semanais e uma proposta de fazer os 6 para 1 virar 4 para 3. Tá? Então, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. É uma redução bem avançada. Também tem outra possibilidade de 5 para 2, mas, de fato, a deputada que criou essa proposta do movimento, né, socialista, um movimento que prevê, e todo mundo que já entrou com alguma PEC nesse sentido, ela tem essa veia mais socialista, comunista, enfim. Sem entrar num viés político, o que nós identificamos? Que o principal objetivo de quem, né, no âmbito legislativo, propôs essa emenda à Constituição, ele prevê realmente a qualidade de vida do colaborador. Então, veja, você que está nos assistindo, entenda que hoje a nossa Constituição traz uma jornada de trabalho de 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. São 44 horas semanais, 5 dias de trabalho de 8 horas e 1 dia de 4 horas. E aí a pessoa tendo aí no máximo de trabalho no dia 8 horas. Então, essa é a atual. Eles querem reduzir para 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso ou 5 dias de trabalho e 3 de descanso, objetivando qualidade de vida. Eles entendem que o trabalhador está sobrecarregado, principalmente na base da sociedade, que são os trabalhadores mais operacionais. A flexibilidade ela já existe na classe onde o intelecto é mais avançado. Então já existe uma flexibilização de horário, empresas que investem mais em cultura, também ajuda, isso a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, mas na base isso aí é bem complicado. O que vai acontecer? Já entrando na resposta da tua pergunta. As empresas elas terão um impacto financeiro muito grande pela redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Então, reduz a jornada de trabalho e não reduz o salário. Isso quer dizer que os empresários terão que contratar mais pessoas. E dentro do modelo de precificação que você, Rizieri, bem conhece, um dos elementos da precificação é o custo. Custo do produto, o custo do serviço. E entendo esse custo aumentado, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Logo, vai ficar mais caro sim para as empresas e esse custo ele vai ser repassado para o consumidor, não tem jeito. Então as pessoas que estão querendo essa redução na jornada de trabalho, e eu acho muito saudável a discussão, sim, nós vamos falar sobre isso mais na frente, elas nem sequer fizeram um estudo do impacto econômico, isso palavras da própria deputada que sugeriu essa alteração, essa PEC, que é proposta de emenda à Constituição, não houve nenhum estudo para entender que no momento que uma farmácia, por exemplo, que faz o atendimento ao público, vai ter que contratar mais uma pessoa, já que o turno vai ser reduzido de quem já está trabalhando hoje, o custo vai aumentar. E a gente está falando de medicamento, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de combustível, que são as pessoas que trabalham na base. Aí vem a limpeza pública, aí vem os restaurantes e por aí vai. Você fala isso de forma muito interessante. Para mim, eu tenho um contexto muito, muito simples assim. O que você precisa entender? A maioria das vezes, as taxações e juros, quem paga é o consumidor final, né? Dificilmente um empresário vai aceitar, vai absorver aquele aumento do imposto para ele. Ele vai repassar no custo final. Então, no final, pessoal, que eu sempre falo, Fernando, quanto maior a tarifação, maior o repasse para o consumidor final. Verdade. E, consequentemente, você vai percebendo que o teu salário vai reduzir no poder de compra. Isso também é conhecido como inflação. Então, é importante você ter essa clareza que às vezes você vê uma notícia que impacta positivamente, mas você que é empresário sabe disso. Não tem como, a conta não fecha. É difícil investir no Brasil no sentido do custo operacional. Se a gente tivesse redução de 50% dos impostos, você teria um produto mais atrativo, maior demanda, maior alcance,
menor valor de compra final. Então a gente precisa ter essa clareza que para buscar sustentabilidade a gente tem que fazer uma matemática gigantesca. Na tua opinião, quais serão assim os setores mais afetados? Na minha opinião, isso também com base em estudos, né, relacionados já na discussão dessa matéria, o setor de alimentação, o setor de hotelaria, tá? Tudo que tem a ver com massa, com atendimento em massa, será impactado. E tem uma certeza do seguinte, as pessoas que estarão em casa, teoricamente, descansando, porque o objetivo é esse. O colaborador estar mais tempo em casa, investido em saúde, investido na família, ter mais tempo para descansar. E aí vem a pergunta, e a gente não pode ser hipócrita, em que muitas vezes nós sabemos que existem categorias que já trabalham numa jornada reduzida, e quando essas pessoas estão de folga, o que elas fazem? Vão fazer um bico, vão fazer uma atividade extra. Então, justamente porque ela quer ganhar mais, ela quer se tornar produtiva. Ela não é cultura do brasileiro ficar em casa, cuidando da família, lendo livro, fazendo atividade física por conta de horário. Ele cria o horário dele. Você vê hoje uma realidade muito diferente de 20 anos atrás. Quantidade de corridas de rua, de provas, de maratonas, de atividades físicas feitas pela manhã, parques que são cada vez mais frequentados por pessoas que buscam a saúde. Então elas adequam o horário delas. Ter mais tempo não quer dizer que elas vão investir nisso. E estatisticamente já é comprovado que categorias onde as pessoas trabalham menos tempo, elas utilizam o tempo livre para fazer bico. Isso provavelmente vai estimular a informalidade, vai estimular também trabalhos fora do padrão, risco trabalhista muito grande para as empresas. Então, sobre essa pergunta, Rizieri, essa é a minha principal pontuação. Perfeito. E com tantas pressões, né, com tantos desafios para você buscar equilíbrio financeiro, sustentabilidade, qual é a tua visão assim, pragmática, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas as possíveis adaptações ali a essa legislação trabalhista, você que lida o tempo todo com admissão, demissão, você em diferentes graus de complexidade, empresas de grande porte, pequeno porte, como você acha uns 2 passos iniciais para você tentar se adaptar a isso? Primeiro ponto, você ter que se adaptar a um processo muito importante na empresa que já é difícil encontrar, que é o processo de recrutamento e seleção. É muito difícil você encontrar mão de obra hoje para trabalhar em qualquer segmento. E se vai ter uma redução de jornada de trabalho, quer dizer que eu vou contratar mais pessoas. Então, existe escassez de mão de obra no mercado em todos os setores. Cada vez mais as pessoas estão, principalmente da base, que é o que está sendo trabalhado. A base precisa estar mais descansada. Mas aí nós temos também no âmbito empresarial uma coisa, Rizieri, muito interessante. Você sabe que o nosso governo é um governo que entrega o peixe, entrega a vara, ensina a pescar, mas ele ainda dá o dinheiro. Então existem muitas bolsas sociais que estimulam as pessoas a se inscreverem nessas bolsas e evitar o trabalho. Se eu estou dentro dos critérios de receber uma bolsa social, uma bolsa, quer dizer, um auxílio financeiro do governo, eu vou preferir receber esse governo sem gastar energia. E enquanto eu estiver dentro desses critérios, estiver recebendo esse valor, as pessoas não vão querer se empregar. E aí nós vamos começar a ter um problema de caos pela falta de mão de obra. E aí impacta diretamente nos serviços, vai impactar diretamente na jornada de trabalho de quem já está empregado. Então, o primeiro passo que as empresas precisam fazer para se adequar a uma nova realidade, caso isso venha a acontecer, é aumentar a sua atenção no setor de recrutamento e seleção. Outra coisa importante é aumentar o engajamento do seu time já contratado, já que eles estarão menos tempo na empresa. Então, são os 2 passos que eu vejo com maior preocupação. E, principalmente, o terceiro passo que eu dou um destaque maior é o empresário fazer conta.
Porque além de tudo, vai aumentar não só a questão salarial, ter mais pessoas trabalhando na empresa, mas a carga tributária trabalhista vai ser muito alta também. Então isso tudo leva o empresário cada vez mais a focar nas finanças. Então é importante você ter o cálculo da precificação muito bem apurado, porque isso de qualquer jeito vai afetar a parte da precificação dos produtos e serviços. E como manter a competitividade num ambiente onde existe guerra de preço? Como que eu consigo manter ali a competitividade se eu vou ter que provavelmente reduzir a jornada, vou manter salário, automaticamente já entendo que eu vou ter que contratar mais, porque é uma coisa que você falou, a mão de obra ela é um desafio, né? E ao mesmo tempo essa pessoa que você busca ela não custa o valor mediano, porque muitas vezes ela é excepcional. Sim. Então eu vou ter um custo do excepcional com menor retorno. Qual o grande desafio para você conseguir manter a competitividade? Muito bem. Eu digo para você, Rizieri, que essa discussão ela traz para a gente um ponto muito importante, que é a cultura do povo. Primeiro, vamos falar da cultura da nossa nação. A cultura da nossa nação, ela visa realmente a troca de dinheiro pelo tempo. Então essa é a relação inicial entre empresa e empregado. Mas de um tempo para cá, as empresas elas também estão investindo, as grandes empresas, inclusive na sua base operacional, elas estão investindo em qualidade de vida. Nós não deveríamos ter uma medida legislativa para que o colaborador tivesse uma qualidade de vida nas suas empresas. Tá? Então, como se tornar mais competitivo num mundo tão igual, que troca hora por dinheiro? Você ter uma cultura organizacional, uma cultura empresarial muito forte, em que você se preocupa com aquele principal ativo da tua empresa, que são as pessoas. Um bom ambiente de trabalho, bem iluminado, não é difícil você fazer. Muitas vezes nós entramos em empresas de grande porte, que você entra, a sala é escura, a cadeira é velha, a mesa é baixa, a cadeira já está adaptada ao corpo do colaborador que já está torto. Então, já está tudo muito ruim. E a gente não precisaria de uma legislação que buscasse a qualidade de vida do trabalhador em todos os âmbitos, não só na base operacional, mas no campo tático e na parte da gestão, em que focasse na qualidade de vida das pessoas, focando em ambiente de trabalho, desenvolvimento interno, autoconhecimento, também na própria ergonomia da empresa, né? Então, ter respeito por banheiros femininos, banheiros masculinos, espaçosos. Então, e ter, como eu falei, pesquisa de clima interno para saber o que o colaborador está achando da gestão da empresa. Um dos principais ativos que as empresas negligenciam, mas a contabilidade, e isso me fascina, dessa ciência tão maravilhosa que busca estudar a evolução patrimonial das empresas e das pessoas, ela vem desenvolvendo um trabalho onde, dentro das suas demonstrações contábeis, elas também evoluem. Normalmente nós entendemos ali balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio, que é um linguajar mais contábil, mas tem uma demonstração contábil que chegou há um tempo, está em implementação, tanto na área pública quanto nas grandes empresas, Natura, Bradesco, Itaú, estão implementando, que é o relato integrado. É uma demonstração contábil já em andamento, que estuda o principal impacto do investimento no ativo da empresa, que são as pessoas, que tem um retorno no lucro, hoje ainda não mensurado, sem esse demonstrativo. Se você investe na tua equipe em treinamento, em capacitação, ele vira uma despesa e acabou. Agora não, através desse relato integrado, que é uma demonstração contábil sendo validada, ela vai medir o impacto desses investimentos no lucro da empresa. Olha que maravilha isso. Então, a contabilidade, indo na vanguarda da legislação e da relação entre empresa e pessoas, vem criando essa demonstração contábil que vai fazer como de fato, você medir
o investimento que você faz na pessoa, no ambiente, no clima, de fato, a relação que tem com a lucratividade e o retorno no investimento que o empresário fez. Tem empresas já implementando isso daí. E, na tua visão, como você atende diversos setores, de profissionais autônomos a grandes estruturas, qual é o desafio em você manter uma cultura forte na empresa com relação a essa diferença entre os setores? Assim, cultura é cultura ou a cultura ela é diferente baseado... Eu vendo produto, eu vendo serviço, como você consegue enxergar o papel da cultura? Quando a gente trabalha a cultura forte, valor forte, a gente tem uma empresa com funcionários teoricamente mais engajados, mais felizes, porque eles fazem parte daquilo, eles entendem que aquilo é a cultura da empresa, mas isso... A construção disso parece que você assim, vamos falar de cultura organizacional. Como é que faz? A mais B mais C, pronto, cultura está resolvido. Não, né? Cultura é arroz com feijão bem feito todo dia. Todo dia. Primeiro, a discussão da PEC... Uma frase que eu ouvi uma vez, Fernando, cultura é igual banho, deixa de tomar um dia para você ver se não fica fedendo. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Eu vou usar essa frase nas minhas próximas mentorias. O que eu tenho identificado muito fortemente, fazendo a relação da cultura com a PEC, que é o nosso encontro, né? É o que a proposta de emenda de Constituição que aumenta a jornada que reduz a jornada de trabalho de 6 para 1, de 5 para 2 ou 4 para 3. Tá? Esse é o nosso tema. O objetivo dela é melhorar a qualidade de vida do colaborador. Beleza. Por que esperar uma lei para que isso seja implementado, sendo que não foi feito nenhum estudo, não foi feito nenhuma estatística para saber se de fato isso vai acontecer na ponta da lança? Não tem estudo. Agora vamos olhar pela parte do empresário. O que ele já pode fazer independente da PEC? É olhar para o seu colaborador. Olhar para o banheiro que ele utiliza, olhar para a roupa que ele está vestindo, para o olhar dele, porque no silêncio dele ele está pedindo socorro. Implementar uma cultura, ela parte de alguns princípios básicos que você domina muito bem e que as empresas normalmente elas negligenciam. Você normalmente entra numa empresa e vê lá o quadro: missão, propósito, valores, a visão de onde ela quer chegar. Mas isso não é colocado em prática, não é vivido, não está na pele, não está no DNA da empresa. Você não precisa ter nada disso. Você precisa ter uma coisa só. Você definir qual é o propósito da tua empresa. Por que ela existe? Se você fizer isso, e você, dono de empresa, tirar do teu coração em um exercício emocional, você vai fazer com que todos caminhem com você. E como você falou, deixa de tomar banho. A mesma coisa. Deixa de alimentar a cultura todo dia. Deixa de ser exemplo. Deixa de ser coerente. Que aí você vai fazer o seguinte: como é que está na parede nosso propósito, mas o Fernando, o Rizieri, o Antônio, o João, que são donos da empresa, não fazem. E aí cai por terra a cultura. Então, implementar uma cultura quer dizer, é fazer com que o ambiente de trabalho seja uniforme. Você precisa criar elementos que façam com que as pessoas caminhem junto com você. Eu vou te contar uma história. Eu tenho uma colaboradora chamada Paula. Isso aconteceu ontem, tá? Lá no nosso grupo de clientes, ela foi elogiada por um dos nossos clientes em público. E é um cliente muito reservado. Por isso, nos encheu de alegria. E aí ele elogiou a conduta da Paula. A Paula é uma colaboradora que chegou até a F12 através das redes sociais, viu o nosso movimento, viu o nosso café com o time, viu o ritual da gratidão, viu nós reunindo o nosso time para falar sobre cultura, para implementar isso, cada vez mais capacitação, depoimentos. E ela disse: eu quero trabalhar nessa empresa. 2022 entrou em contato com a gente para participar de um processo seletivo de estágio. Não foi o momento dela. E aí, em 2024, em fevereiro, entrou em contato comigo e relatou: eu vejo vocês nas redes sociais e eu quero que pelo menos uma entreviste. Eu quero entender se faz sentido eu trabalhar com você. E naquele momento a gente precisava do cargo dela na nossa empresa. E então ela chegou e durante a entrevista identificamos uma ligação cultural que ela tinha valorizado,
e que a gente precisava de alguém com esse fit cultural. E aí nós começamos uma parceria. E hoje a Paula está completando com a gente em fevereiro 1 ano de empresa, e ela tem uma relação cultural muito grande com a gente. Inclusive, em relato dela, fala assim: não só eu vim pela cultura, como pela cultura eu permaneci, porque outras empresas já fizeram proposta para eu mudar de trabalho. Olha que legal. Eu sempre falo que por dinheiro vem, por dinheiro vai. Sim. Então, contrata caráter, treina a cultura que Exato. você retém. Ah, tem um turnover. Dá uma olhada para dentro. Será que o ambiente está agradável? Fernando, puxando esse gancho que você acabou de falar, dessa frase dela, e eu vejo a automação como uma saída para você pegar, não simplesmente cortar pessoas ou contratar mais pessoas ou aumentar custo, mas você trazer automação, tecnologia para quem está dentro do teu grupo, baseado na cultura que você cria, para que esse público que você já tem, esse time que você já tem, acaba aumentando a efetividade, mantendo o resultado, ou quiçá até aumentando o resultado. No teu dia a dia, como você enxerga isso, o papel da tecnologia, da automação, da inteligência artificial dentro das empresas, você como contador? Você avalia resultado e balanço, e quando você vai para dentro das estruturas, porque você presta as suas consultorias, como que você enxerga o papel da tecnologia nesse momento que estamos vivendo? Um dos pontos importantes da tecnologia no debate sobre a PEC é que quem está sugerindo essa proposta de emenda à Constituição para reduzir de 6 para 1, de 6 para 1 para 5 ou 2 ou 4 para 3, ele fala como a tecnologia é uma grande ameaça. E aí ele fala, cada vez mais as empresas estão trocando as pessoas por tecnologia. Isso é uma visão, obviamente, retrógrada e limitada. As pessoas, desde a Revolução Industrial, se adaptam ao meio. Aprendem novas funções, aprendem novas habilidades. E as empresas, já olhando para o lado de cá, como você falou muito bem, trazer uma tecnologia que facilite a vida do colaborador também é qualidade de vida. Também ele vai conseguir fazer a atividade dele de uma forma mais rápida, ou vai ser estimulado a criar uma nova habilidade para que ele consiga desenvolver o seu trabalho. Pensando nisso, cada vez mais as empresas têm investido nisso. Investido em tecnologia, redução de tempo, justamente para aumentar aquilo que você falou na pergunta anterior sobre competitividade. Quando eu reduzo o custo, quando eu aumento a efetividade, eu consigo fazer com que o meu produto seja entregue mais rápido e melhor, num custo menor. Então, é muito bem-vinda a tecnologia para todos os segmentos. E nós já vimos que não só a tecnologia, mas a implementação de processos, o estudo de processos, muitas vezes ações que são feitas por diversas pessoas não têm finalidade nenhuma dentro da empresa. Às vezes fazer um papelzinho para entrar, para pegar autorização para entrar, hoje está sendo totalmente dispensado isso. Pessoas que são colocadas dentro de uma estrutura para controlar formulários. Então hoje está tudo muito dentro da tecnologia, voltada à eficácia e à eficiência das operações, visando o aumento da lucratividade. Uma das pessoas que eu admiro muito nesse processo é um camarada que está vindo para cá conversar com você, é o Tuca Tapajós. Conheço a operação dele profundamente, já passei uma manhã lá com ele e já fui contador dele há uns 2 anos atrás, e a mudança é absurda. Inteligência artificial para todo lugar, busca de melhores alternativas para o produto dele, que é Facilities, para conseguir participar de licitações em todo o Brasil, utilizando ferramentas das mais modernas e controle de processos também utilizando ferramentas das mais modernas que existem no mundo. Então, Rizieri, levando o tema que nós estamos falando junto com o que o empresário tem que fazer para se adaptar, a tecnologia, com toda certeza, é uma grande saída. Perfeito. E, Fernando, assim, a ideia desse episódio era simplesmente isso. Não é falar da polêmica, e sim das soluções e dos desafios. Porque, assim como nós aqui, você que está aí assistindo, provavelmente, se está bem interessado nisso, você tem os seus desafios aí. E se adaptar, começar a pensar em estratégia. Eu acho que assim, o estoicismo é uma coisa que eu sou muito fã.
e ele te dá resiliência empresarial. Você que pensa no problema, fala do problema, toma café para falar do problema, nunca encontrará a solução se você não começar a pensar nela. Porque falar do problema está todo mundo falando, a diferença é que tem muita gente já se movimentando para lidar com o problema, enquanto você está cozinhando o galo aí, como diria meu avô, do problema. Não faz sentido, nem traz retorno financeiro. Logo, não vamos fazer sobre isso. E o convite para você é esse, para você sair daqui desse episódio com possibilidades, no mínimo com ideação de soluções para você aplicar dentro do teu negócio. Fernando, como que se você pudesse resumir um ABC de como o empresário pode se preparar para um possível desafio como esse, ou para suponhamos que isso não vá para frente, ou que vá para frente. Mas na tua visão, lidando já com diversos empresários, lista para nós aqui uma caixinha de ferramentas, 3 a 5 de pontos onde você acha que esse é o caminho das pedras para você estar preparado para o que vem por aí. Legal. Primeiro é importante falar o seguinte: cerca de 9 propostas de emenda à Constituição já foram ou arquivadas ou ainda estão em andamento do mesmo tema. Então, quer dizer, não é um tema novo. Apesar de ser um tema polêmico, não é um tema novo. Ou eles já foram engavetados, já foram arquivados, porque eles têm uma série de tratativas até acontecer, ou eles estão em andamento há muito tempo. Então, essa é mais uma que entrou em discussão. Muito bem. Pandemia veio nos ensinar muitas coisas, Isiele. Nós não estávamos preparados, nós fomos influenciados pela mídia de que esse vírus não chegaria aqui, chegou e fez um estrago. E o empresário, ele foi diretamente afetado, exigindo mais dele gestão de caixa. Esse foi o ponto forte da pandemia, gestão de caixa. Quem tinha caixa conseguiu sobreviver. Quem não tinha caixa e que no mercado não deu oportunidades, por exemplo, o mercado de alimentação teve o iFood como oportunidade, né? E conseguiu operar mesmo no delivery, mesmo sem ter o salão. Muito bem. E quais são as ferramentas que eu sugiro que os empresários já comecem a trabalhar, mesmo que isso não rode, mesmo que isso fique arquivado? Primeira coisa, olhar para dentro da sua empresa, olhar para a cultura do seu negócio. Primeiro ponto é esse. Segundo, fazer conta. Você tem que ter uma habilidade financeira, uma habilidade de precificação muito grande. Seu custo, seus tributos, as suas despesas variáveis precisam estar todas mapeadas. Você precisa saber tudo, na ponta do lápis. Porque isso vai fazer toda a diferença no momento que você for fazer o cálculo. E a terceira coisa é você conhecer o seu cliente. Melhorar seus diferenciais. Entender que o teu produto, em sendo impactado pelo custo, cada vez mais a sua estratégia de diferenciais vai fazer total diferença no resultado que você vai buscar no final. Então, fortalecer o processo de recrutamento e seleção, entender melhor qual é o colaborador, medir aqueles colaboradores que vocês estão pretendendo que continuem, porque alguns vão querer sair da empresa também, outros você precisa trabalhar a retenção. Então, veja, cada vez que você perde um colaborador no novo formato, caso isso aconteça, vai dizer que você vai buscar mais gente ainda para trabalhar contigo. Então, cada vez mais o turnover vai ter que ser menor, a rotatividade, né, que o turnover é a rotatividade, precisa ser menor, e você precisa trabalhar retenção, recrutamento e seleção. Então, são essas ferramentas que eu sugiro que o empresário tenha, tendo clareza de que isso, no mínimo, nos remete a uma reflexão. Como está a nossa gestão de pessoas? Eu digo sempre, Fernando, que não existe nada mais perigoso que um funcionário mediano. O funcionário mediano é aquele cara que ele passa desapercebido, ele entrega um resultado médio, mas ele tem um papel de ficar na empresa, porque você não consegue enxergar ele como um problema, e como o desafio de contratar pessoas é sempre grande, só que ele tem o poder de minar o excepcional. Porque o excepcional ele está entregando algo a mais,
que o mediano, só que muitas vezes, por a tua ineficiência em enxergar isso, você remunera ele igual ao mediano. Então, tenha cuidado e clareza, e isso que o Fernando acabou de falar te dá também ferramentas para você enxergar o excepcional e, melhor, enxergar o mediano. O mediano é o grande desafio da tua empresa. Fernando, obrigado. Você que está aqui nesse episódio, comenta o que você acha. É um assunto polêmico, mas a ideia aqui é trazer insight. Comenta o que você acha, mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber, e que toda terça-feira tem episódio novo para você. E o de hoje foi com o Fernando, trazendo insights para você lidar com os desafios, que hoje é essa pauta, é essa PEC, mas amanhã vai ser outra, e vai ser outra, e respira, porque desafios não faltarão. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Rizieri, pelo convite. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo Gestão em Palestras podcast. Vida longa esse projeto. Sempre que precisar, estou à disposição. O dica que